Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 6, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. A Bíblia fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto e sublime trono, e a borda de seu manto enchia o templo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos traz vida, que nos traz cura, que nos transforma, que nos liberta. A Tua palavra, Senhor, que traz transformação sobre as nossas vidas. Nós pedimos que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser esteja livre, liberto, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, para ser ministrados por Ti nessa manhã. Assim nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? A primeira coisa que Isaías começa a falar nesse capítulo 6, no início do capítulo 6, ele declara o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu. Só que a frase não termina aí, tem uma vírgula. Ele continua: no ano em que o rei Ezequias morreu, ou seja, houve um fim de uma era, houve um fim de um legado, eu vi o Senhor. Por mais que haja um contratempo na nossa vida, por mais que haja um tempo de dor, nós precisamos em todo tempo ver o Senhor. Os nossos olhos não podem se prender na morte do rei Uzias. Os nossos olhos não podem... A nossa história não pode travar na morte do rei. Nossa história precisa estar focada no Senhor, que nós estamos contemplando dia após dia. Amém? O que acontece? Rei Uzias foi um rei muito amado pelo povo de Israel. O reino era dividido, né? Havia o reino do norte, o reino de Israel, e havia o reino de Judá, que era o reino do sul. E o rei Uzias foi um dos reis do reino do sul, do reino de Judá. Ele foi escolhido quando ele tinha 16 anos após a morte do seu pai Amazias. E eu gostaria de ler com vocês lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 e 5. Vai relatar um pouquinho da história do rei Uzias. Muitas das vezes nós lemos Isaías, não, no ano em que o rei Uzias morreu. Sim, mas quem é esse rei? O que ele fez? Qual é a representação dele? Eu falei versículo 3, mas vamos ler todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu aos seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Ou seja, foi um rei que teve uma vida longa, um reinado longo. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito, ou Deus lhe prosperou, como diz algumas versões. Amém? Então, quando Isaías ele declara isso, olha, no ano que o rei Uzias morreu, rei Uzias não era um rei mau, rei Uzias não era um rei corrupto, rei Uzias não era um rei que tratava o seu povo com dureza, mas como nós lemos aqui em 2 Crônicas, rei Uzias era um rei que buscava a Deus. Rei Uzias era um homem que aprendeu com Zacarias, que era uma espécie de mestre para ele, como temer ao Senhor e como honrar a Deus. E mediante esse testemunho do rei Uzias, o povo foi abençoado por Deus. Porque eles tinham uma liderança que os abençoava. Tinha uma liderança que temia Deus e que vivia a sua vida em prol do reino de Deus. Em prol daquilo que Deus queria fazer sobre o seu povo. Então, conforme o rei se posicionava diante de Deus, o povo era abençoado por Deus por consequência. Porque conforme nós lemos lá no finalzinho do versículo 5, Deus o fazia prosperar, porque ele temia ao Senhor. Então, o rei Uzias era um rei amado pelo seu povo. Apesar dele ser escolhido como rei ainda na sua juventude, com 16 anos, na sua adolescência, né? Com 16 anos, ele conseguiu formar o seu trono, construir o seu trono a partir da fidelidade a Deus. E é nesse cenário que rei Uzias morre, trazendo o que para o povo? Incerteza, medo, frustração, porque se ele era um rei bom, que temia o Senhor e o povo prosperava, diante da sua morte agora o que vem é insegurança. Quem virá depois dele? Será que o seu filho vai honrar o legado do seu pai? Assim como Uzias honrou o legado de Amazias, fazendo tudo aquilo que o Senhor se agradava? Porque nós vemos isso ao longo do livro de 1 Reis, Crônicas, ao longo dos livros dos profetas,
uma série de reis, e principalmente no reino do norte, no reino de Israel, que dizia, e o rei foi muito bom, daqui a pouco o rei caía. E daqui a pouco o filho dele assumia, e o filho dele praticava as mesmas maldades que seu pai. E se nós pegarmos o reino de Israel, praticamente 90% dos reis de Israel eram reis corruptos, reis que não adoravam a Deus, reis que adoravam outros ídolos, e reis que corrompiam o povo à adoração a outros deuses. No reino de Judá, na sua totalidade, foram reis que agradaram a Deus. Mesmo assim, quando um rei morria, sempre havia insegurança. E agora o que virá? E agora o que vai acontecer sobre o reino de Judá? E agora o que será do povo? Como nós vamos encontrar e como nós vamos encarar esse novo tempo através da vida desse novo rei? Quem será chamado para assumir esse trono? Só que quando ele declara que o rei Uzias morreu, ele fala, eu vi o Senhor. E eu não vi o Senhor em qualquer lugar. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, o rei humano, o rei Uzias, pode ter se ausentado do seu trono, mas o Senhor soberano, ele nunca abre mão da sua majestade. Ele não vai se ausentar do trono em momento algum. Mesmo que nós estejamos com a nossa visão turvada pelos problemas da vida, pelas dores da vida, pelos conflitos que nós estamos enfrentando, ou pela perda, pela dor, pela morte, não importa o cenário que seja, Deus nunca vai sair do seu trono. Ele vai permanecer reinando em todo o tempo. Na época da pandemia, teve até um pregador conhecido, um jovem pregador, que ele falou que achava que Deus, nesse período da pandemia, havia perdido o controle do que estava acontecendo no mundo. E foi, obviamente, muito criticado, falou-se muito sobre essa questão. E ele declarava que justamente isso, não, Deus perdeu o controle. Deus não está no governo. E isso é uma das maiores besteiras que nós, como seres humanos, falhos, pecadores, sem controle de nada da nossa vida, podemos fazer ou declarar. Deus, em momento nenhum, ele perderá o controle e o governo do universo e principalmente das nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, está sob o governo do Senhor. Está sob a sua autoridade. Nada foge do domínio e do controle dele. Então, quando nós recorremos a ele, ele dá uma resposta a nós. E é isso que Isaías vive nesse momento. Ele declara, não, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele continua, e a borda, a orla das suas vestes enchia todo o templo. Ele quer dizer o seguinte, toda a sua glória, tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que o Deus carrega consigo, inundava o templo na sua totalidade. Quando nós lemos sobre o manto, sobre as suas vestes, nós estamos dizendo justamente sobre isso. A glória do Senhor, a sua autoridade, o seu governo, a sua majestade, inunda todo o templo, inunda, enche, preenche, traz plenitude sobre o local onde ele se manifesta. Então nós precisamos entender isso, assim como um rei, uma majestade, nós vemos isso em muitos filmes antigos, e nas coroações atuais dos reis que ainda existem, quando ele entra no templo, normalmente a coroação é feita dentro de um templo religioso. Quando ele entra naquele templo, o seu manto, a sua veste, a sua capa é muito longa. Não sei quantos já viram filmes aqui e conseguem trazer à memória essa cena daquele rei entrando numa igreja e aquele manto extenso cobrindo grande parte do corredor da igreja. É isso que Isaías está falando aqui. O manto do Senhor está cobrindo, está preenchendo todo o templo. Ele está declarando, a glória de Deus, a sua majestade, está derramada sobre toda a igreja, porque a visão, quando ele tem essa visão, ele está no templo. Então, quando ele contempla aquilo ali, ele vê, Deus está derramando a sua glória sobre toda a igreja, sobre todo o templo. E hoje nós somos esse templo do Senhor, amém? Eu e você somos templos de Deus, somos casa de Deus. E a sua glória está derramada sobre nossas vidas. Mesmo nesse cenário de dor, de morte, de perda, de conflito, de fragilidade, o Senhor derrama a sua glória sobre nossas vidas. Aí ele continua, e acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Amém? A primeira coisa que nós podemos contemplar aqui é aquilo que nós já falamos e já lemos algumas vezes na Bíblia, quando há a visão do Senhor no seu trono, no seu santo
templo, nós vemos sempre, em Apocalipse nós vemos isso, nas visões que são relatadas na Bíblia, que quando alguém contemplava uma visão de Deus ou do seu trono, da sala do trono, declara que haviam anjos, os 24 anciões, os seres viventes, os 4 seres viventes, e todos eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Declaravam a sua santidade, declaravam a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, adoravam por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele carrega. E essa adoração no céu, ela é constante, é uma adoração que será eterna. E nesse cenário aqui, quando os serafins eles declaram Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, essa reafirmação de que ele é santo, ou seja, eles falam Santo, 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 não é simplesmente para dizer que Deus é santo ou para convencer aqueles que ouvem da sua santidade. Não é uma qualidade de Deus, mas é a sua essência. Deus é santo na sua essência. Ele não é santo porque ele foi alguém muito bom, ele é santo porque ele é. Ele é santo porque ele foi colocado sobre um pedestal, sobre um local de autoridade. Não, ele é santo porque a sua essência, assim como nós lemos que Deus é amor, Deus é santo. Ele é santo na sua característica mais íntima, na sua identidade. Deus é santo. Quando nós pegamos a identidade de uma pessoa, por exemplo, minha identidade tem a minha filiação, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, a data do meu nascimento. Mas se nós pegarmos a característica de Deus, a sua identidade, Deus é santo. Deus é amor, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é justo, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é incomparável. Eu aprendi uma vez com um pastor meu, ele falava, se você quer declarar alguma coisa a Deus, diga, Deus, tu és incomparável. Porque não há nada que nós conseguimos medir nessa terra que consiga declarar ou comportar a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, o poder de Deus. Então ele é incomparável. Aí ele falava, além de incomparável, ele é imensurável, ou seja, nós não conseguimos medir a Deus. Seja na sua grandeza ou seja nos seus feitos, ele é imensurável. Nós não conseguimos comportá-lo de forma nenhuma. Dentro das nossas caixinhas, né, que a gente cria algumas caixinhas e a gente acha que Deus é aquilo ali, que a gente viveu uma vez, alguns anos atrás, e a gente quer achar que aquilo ali é Deus. Não. Deus está além de tudo aquilo que nós já vivenciamos até hoje. Deus está além de tudo aquilo que nós ainda iremos vivenciar diante da sua presença. Diante dos milagres, diante dos seus feitos, nada consegue se comparar a Ele. Amém? Continuando no versículo 5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que nós, quando vemos o Senhor, precisamos fazer é reconhecer a nossa fragilidade diante dele. Reconhecer a nossa pequenez. Assim como Isaías fez, quando ele contempla o Senhor, ele fala, ai de mim porque eu sou um homem pecador. Ai de mim porque eu sou um homem impuro. Ai de mim porque eu vivo no meio de homens impuros. Eu estou cercado por pecado, eu estou cercado por imoralidade, eu estou cercado por maldade, eu estou cercado pela perversidade, pelas dores desse mundo, eu estou cercado. Mas ai de mim, porque os meus olhos conseguiram contemplar o Senhor. E essa foi a nossa realidade. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, estávamos perdidos nas nossas vontades, nas nossas vaidades, nos nossos prazeres, mas uns dias os nossos olhos conseguiram contemplar o Senhor. E não porque nossos olhos eram bons, mas porque Ele nos amou. Assim como nós declaramos aqui, Ele me ama, foi por isso. E por esse amor, nós conseguimos contemplar o Senhor. E de repente, uns, de primeira, já reconheceram, não, eu sou pecador. Não, eu careço desse perdão, eu careço desse amor, porque do contrário, assim como Isaías fala, eu vou morrer, porque eu contemplei o Senhor. E quando ele declara isso, eu morrerei, nós temos o entendimento que quando nós contemplamos a Deus, nós temos duas opções. Ou nós vivemos para Ele, ou nós morreremos sem Ele. Essa é a opção que nós temos. Viver com Deus ou morrer sem Ele. São as duas opções que nós temos. De repente, nós não vamos morrer fisicamente no dia que nós contemplamos a Deus e não o aceitamos, não o recebemos ou decidimos não caminhar com Ele. De repente, a gente não vai morrer fisicamente naquele momento. Mas espiritualmente alguma coisa pode morrer em nós. Então, cada vez que nós temos a oportunidade de contemplar o Senhor, não só quando nós nos convertemos, mas diariamente nós precisamos buscar a face de Deus. Diariamente nós precisamos ter esse encontro como Isaías teve.
Porque Isaías aqui era um homem de Deus. Isaías aqui já era um profeta. Isaías aqui já vivia a realidade espiritual. Só que quando ele contempla o Senhor, ele consegue ver a sua fragilidade, o seu pecado, e ele fala, ai de mim. Ele não se colocou numa situação de que, não, eu sou profeta. Não, eu sou alguém que tem um relacionamento com Deus. Não, eu sou alguém que tem um cargo, tem uma função. Eu sou alguém que vivo já alguma experiência espiritual. Não. Quando ele consegue contemplar a Deus, ele abre mão de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele é e declara, ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu careço do perdão de Deus. Eu careço ser perdoado, eu careço ser purificado. E é isso que acontece com ele. Lá no versículo 6 e no versículo 7, após ele reconhecer que ele é pecador, após ele reconhecer que carece do perdão do Senhor, do contrário ele morreria. Lá no versículo 6 acontece algo. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Amém? Para Isaías, ele teve que passar por essa experiência sobrenatural com um anjo, naquela visão, tocando seus lábios com uma tenaz, que era um instrumento que era usado para mexer no fogo, né, na brasa. Ele era utilizado para mexer a brasa. E ele, naquela visão, ele tem o anjo tocando seus lábios com aquela brasa viva tirada do meio do fogo, para purificar a Isaías, para purificar a sua vida, para purificar os seus lábios. Ele fala, ó, você agora foi purificado e você foi perdoado. Nós, para a glória de Deus, nós temos uma oportunidade diferente. Hoje, nenhum anjo precisa tocar a nossa vida com uma brasa viva, porque nós já fomos perdoados pelo sangue de Jesus que desceu da cruz do Calvário para nos perdoar, para nos purificar, para nos justificar. Nós, para a glória de Deus, conseguimos ver ao Senhor e não só vê-lo, mas conseguimos também reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, nos perdoando, nos purificando. E isso aqui acontece com Isaías, como eu falei, trazendo uma fase de transformação sobre a vida dele. Ele viveu uma vida até aquele momento e a partir daquele toque do anjo, daquela brasa viva, a sua vida ela é transformada. A sua vida ela é restaurada. E é isso que nós precisamos viver dia após dia. Dia após dia nós precisamos viver um encontro com Jesus, reconhecendo não só que nós precisamos contemplar a Ele, mas reconhecendo principalmente que o sangue dele, derramado sobre a minha vida, me perdoou, me purificou e tem me justificado dia após dia. Jesus não precisa morrer na cruz novamente, assim como o apóstolo Pedro fala, né? Vocês estão agindo como se tivéssemos que crucificar a Cristo novamente, porque vocês estão vivendo novamente nas práticas anteriores, das quais vocês já foram salvos. Então nós não precisamos crucificar a Cristo novamente. O que nós precisamos fazer hoje é reconhecer o seu sangue sobre nós, que nos purifica, nos perdoa e nos justifica, que nos traz cura, que nos transforma, que nos restaura. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ter na nossa mente diariamente. O sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus me salvou. O sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus que me traz cura. É o sangue de Jesus que me transforma. É esse encontro com Jesus que nós precisamos ter dia após dia. E tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem uma razão para a qual Isaías foi separado naquele momento. Lá no versículo 8, após ele ser tocado por aquela brasa, acontece mais uma coisa. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. No versículo 8 nós temos uma pergunta e uma resposta. Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E prontamente Isaías já responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele, primeiramente, tem um encontro com o Senhor, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus no seu santo trono, daqui a pouco ele consegue ter agora um reconhecimento. Não, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno de ter essa experiência com Deus. Então Deus o purifica, Deus o perdoa e agora Deus o chama para viver uma experiência sobrenatural com ele. Deus o chama para viver um chamado, para viver um ministério, para viver um compromisso, um propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Então naquele momento ele reconhece, não, eu vi o Senhor, ele me chamou, ele agora está me chamando, mas antes mesmo disso tudo ele me purificou, ele me perdoou, ele demonstrou o seu amor por mim, porque diante da sua grandeza e majestade eu deveria ser morto.
porque os meus olhos contemplaram o eterno. Mas ao invés de me matar, ao invés de me deixar ferido, ao invés de me deixar abandonado, ele me salvou, me perdoou, me purificou e agora ele está me chamando. A única resposta que eu tenho para dar para ele é: eis-me aqui. E essa é a resposta que nós precisamos dar diariamente para o Senhor. Primeiro, porque nossos olhos contemplaram o Senhor. Segundo, porque nós reconhecemos o nosso pecado, mas assim como nós reconhecemos o nosso pecado, nós também fomos perdoados por Cristo Jesus. Então, no próximo passo é justamente esse, é entender o chamado que ele estabeleceu sobre a mim e sobre a sua vida. Entender o propósito pelo qual ele nos chamou e nos criou. E quando nós entendemos esse propósito, nós precisamos tão somente fazer o quê? Responder a ele. Assim como Isaías fez: eis-me aqui. Tem até uma frase que muitas das vezes, quando nós chamamos as pessoas à responsabilidade, chamamos alguém e conversamos: olha só, fulano, a partir de hoje você entendeu que você tem que fazer dessa forma, você tem que abandonar aquilo, você tem que deixar de fazer tal prática. E aí, tamo junto? Vamos lá? Aí a pessoa fala: eis-me aqui, envia aquele ali. Não, é eis-me aqui, envia-me a mim. Não adianta eu passar o problema para o outro, porque tem gente que entende qual é o seu chamado, entende qual é o seu propósito, sabe o que tem que fazer, mas na hora H ele fala: eis-me aqui, envia aquele ali. Ele não assume a couraça, ele não assume a carapuça, como a gente fala, né? Ele não assume a carapuça de assumir o propósito pelo qual ele foi chamado, de assumir o propósito pelo qual ele foi criado. Então, ao invés de ele se preparar, ele fala: não, Senhor, meus olhos te viram, eu fui perdoado por ti, fui salvo por ti, o Senhor vai me capacitar, o Senhor está me chamando, mas pode enviar outro, que eu estou tranquilo aqui na minha. Eu estou aqui, mas pode enviar outro. Nós precisamos entender que há um compromisso sobre nossas vidas. Nós precisamos entender que há uma responsabilidade espiritual, há um compromisso eterno diante do Pai. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós precisamos assumir diante de Deus esse compromisso e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Porque quando o Senhor chama uma pessoa, Ele capacita. Quando o Senhor chama alguém, Ele dá as ferramentas necessárias para essa pessoa conduzir até o final o propósito pelo qual ele foi estabelecido. O Senhor, Ele coloca as ferramentas certas nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós vivermos de acordo com aquilo que Ele nos chamou. Não adianta, por exemplo, Paulo Henrique, toca aqui os louvores, ministra. Só que se uma vez alguém dissesse para ele: Paulo Henrique, olha, você vai tocar, você vai ministrar lá na igreja, você vai fazer, você vai ser um instrumentista, você vai louvar ao Senhor. Se Paulo Henrique parasse nessa palavra e não fosse estudar, se capacitar, não fosse se preparar para isso, de repente ele não conseguiria tocar com técnica, com qualidade. Paulo Henrique toca violão, teclado também, né? Eu acho, é isso? Então, o Roberto toca bateria, violão, né? Então, assim, foram pessoas que na área que eles foram chamados para atuar, se capacitaram. Foram pessoas que se permitiram ser usadas por Deus na área na qual eles foram chamados a exercer a sua função. Aí pode pegar o exemplo do Paulo Henrique, do Roberto, que trabalha na área de mídia. Não sei se você começou a fazer isso na igreja ou se foi profissional primeiro. Foi na igreja e depois tomou isso como profissão. Então, se profissionalizou para poder atuar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas servindo também na igreja como seu propósito. Nós precisamos entender isso. Ah, não, eu tenho um chamado para ser um grande pregador. Nós vimos isso recentemente até sobre a vida de um adolescente lá na igreja. Já víamos o chamado dele, víamos a postura diferenciada que ele tinha, a fome e sede da presença de Deus. E uma vez um pregador visitante lá na igreja começou a ministrar e daqui a pouco, aquele mover espiritual, chama aquele jovem, aquele adolescente para o altar e começa a ministrar sobre a vida dele palavras realmente de Deus, que eram confirmações daquilo que estava sendo falado dentro da igreja, que aquele homem que era de fora não tinha como saber, somente o próprio Deus poderia falar com ele. E naquela situação, aquele homem, aquele pastor, começa a ministrar sobre a vida daquele adolescente, falando coisas assim, pontuais, certeiras, daquilo que já havia sido ministrado sobre a vida dele. E passou-se um tempo, aquele jovem, depois de algumas coisas que foram acontecendo, era como se tomasse já aquela palavra como algo já estabelecido nesse tempo. Porque a palavra liberada sobre a vida dele era que ele seria um grande ministro de Deus, seria um grande pastor, seria um grande líder, seria alguém de referência. E nós víamos esse potencial nele. E só que aquele jovem não mais começou a ler a palavra, não começou mais a frequentar os cultos, já não vivia mais a comunhão com o corpo. Quando nós falávamos com ele, ele falava que já não estava mais conseguindo orar, já não estava mais conseguindo ler a palavra. Ele tem uma palavra sobre a vida dele, de Deus? Tem. Vai acontecer, eu creio, espero que aconteça. Mas tudo vai depender da caminhada dele.
Tudo vai depender da preparação dele hoje. Porque se hoje alguém aqui recebe uma palavra, ó, você vai ser um grande pregador da palavra, você vai ser um grande ministro de Deus. Amém? Amém. Só que a pessoa não lê a palavra, não estuda a Bíblia, a pessoa não se capacita, a pessoa não consegue parar um pouco para ter um tempo de comunhão com Deus, parar um pouco para ter um tempo de relacionamento com essa palavra, a qual ele vai ser um grande pregador, dificilmente ele vai viver a palavra que foi liberada anteriormente. Porque precisa de um compromisso da outra parte. Deus é fiel para cumprir todas as palavras liberadas sobre nossas vidas, amém? Mas nós precisamos ter o compromisso de viver mediante a palavra liberada. Não adianta eu querer viver uma cura se eu continuo tendo as mesmas práticas que me tornam doentes. Não adianta eu querer viver uma cura emocional se eu continuo vivendo as mesmas práticas que me adoecem emocionalmente. Se eu tenho problemas emocionais que foram forjados, de repente, no convívio entre os relacionamentos que eu tenho, se eu não mudar os relacionamentos que eu tenho, continuarei sendo ferido, magoado, continuarei tendo as mesmas feridas enraizadas no meu coração. Eu não vou ser tratado naquilo ali. Por quê? Eu não me permito ser transformado ao longo da minha caminhada. Deus vai fazer? Deus vai fazer. Deus quer fazer? Deus quer fazer. Mas depende de nós dizermos, Senhor, eis-me aqui, envia-me. E eu vou assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor está me liberando sobre a minha vida. Eu vou assumir a responsabilidade de viver o milagre que o Senhor tem sobre a minha vida. Amém? Continuando, versículo 9 e 10. Ele disse, o Senhor falando a Isaías, vá e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Deus está falando para o profeta Isaías o seguinte, olha, você vai pregar a esse povo, só que eles estão tão cegos, tão surdos, tão feridos, que eles não conseguirão nem ouvir, nem ver e nem se permitir serem curados das suas feridas. O desafio do profeta Isaías não era simplesmente pregar a palavra, assim como Deus o chamou para fazê-lo. O desafio do profeta Isaías era pregar a palavra para quem não queria ouvir. Era pregar a palavra e manifestar a glória de Deus para quem não queria ver. Era pregar a palavra e manifestar o poder do Deus que cura para quem não queria ser curado. Esse era o desafio do profeta Isaías. Era viver essa realidade de cumprir o propósito de Deus no cenário onde as pessoas não queriam ser alcançadas por Deus. Não queriam ter esse relacionamento com o Pai. E esse é o nosso desafio hoje como igreja. Hoje, como igreja, nós testemunhamos disso ao longo da nossa história. Nós falamos do amor de Deus, nós anunciamos a salvação do Senhor, mas muitas das vezes as pessoas estão cegas, surdas, mortas nos seus próprios pecados, nos seus próprios vaidades, nos seus próprios desejos, e elas não são capazes de entender que o único que pode salvar a vida delas é Jesus. Que o único que pode transformar as suas vidas é Deus. Esse é o nosso desafio hoje. Assim como o profeta Isaías teve esse desafio de pregar o evangelho para um povo que não queria ouvir, hoje nós temos esse mesmo desafio de pregar o evangelho para pessoas que não querem ouvir. Só que o que nós precisamos fazer é o seguinte, continuar pregando. Ah, mas o fulano de tal não me ouviu, continue pregando. Ah, mas tal pessoa não aceita, testemunha. Tenha uma vida que testemunhe do amor de Deus de tal maneira que impacte a vida das pessoas que estão ao redor. Mesmo elas querendo ouvir ou não, elas querendo ver ou não, elas querendo reconhecer ou não, elas serão impactadas por aquilo que você carrega. Não por aquilo de repente que você faz, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você carrega. Assim como nós lemos aqui, né? E a glória do Senhor era tão grande que enchia todo o templo. A glória de Deus sobre a nossa vida tem que ser algo tão poderoso, tão impactante, que as pessoas serão tocadas por aquilo que nós carregamos. O que eu prego não pode ser mais poderoso do que aquilo que eu carrego. Aquilo que eu carrego tem que trazer muito mais valor do que aquilo que eu vivo. Eu preciso testemunhar a Cristo. Eu preciso testemunhar do seu amor, da sua benignidade, do seu favor, do seu perdão, da sua salvação. Eu falei até essa semana com a Mayara na quinta-feira, uma situação que eu fiquei bem chateado. E eu falei com a Mayara, eu falei, amor, eu estou chateado com essa situação porque o nome que eu carrego é maior do que o meu nome. Pode falar qualquer coisa em relação a mim, mas em relação ao nome que eu carrego, não tem como falar. E eu vou defender esse nome. Aí eu fiquei chateado por uma situação que aconteceu. Eu falei, não, porque se acontecer qualquer problema daqui para frente, não é o William que causou o problema. Vamos sinalizar, de repente,
a prática ou qualquer problema que possa vir a acontecer pelo nome do William, mas o que o William carrega é o nome de Deus. O meu nome é vinculado, mas se eu declaro que eu vivo para Deus, é o nome dele que está sendo exposto junto ao meu. Então eu preciso entender que aquilo que eu carrego é maior de quem eu sou. É maior do que eu faço, é maior do que eu tenho. E eu entendendo isso, eu vou fazer com amor, com alegria, com fidelidade, com prazer. Porque eu entendo que tudo aquilo que eu tenho vem dele. Eu entendo que tudo aquilo que eu carrego pertence a ele. A sua glória não é para mim, mas é para que outros sejam alcançados, outros sejam tocados. Lá em Mateus 5, não vou lembrar o versículo agora, Jesus fala o seguinte: brilhe a vossa luz no mundo, para que os homens reconheçam que o Pai o enviou a cada um de vocês. Então, quando nós permitimos que a luz de Deus brilhe no mundo, os homens vão reconhecer que o poder de Deus é manifesto sobre as nossas vidas. E eles vão reconhecer a Deus através do meu testemunho. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar a luz de Deus brilhar sobre as nossas vidas. E essa luz, esse poder, essa glória impactará outros e salvará essas pessoas também. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus 9, versículo 35 ao 38. Hoje é domingo de missões. E uma das coisas que nós aprendemos de Jesus, que nós precisamos orar, amém? Jesus nos ensina a orar, Jesus nos conduz à oração, ele nos deixa até exemplo de oração, como a oração do Pai Nosso. E lá no versículo 35 de Mateus 9, ele fala o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e por todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? Para finalizar essa palavra, eu falei sobre o nosso compromisso, sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que nós precisamos fazer nesse tempo, que é pregar a palavra, assumir a responsabilidade do que nós temos como anunciadores de boas novas, anunciadores de vida nesse mundo que carrega tanta morte. Mas uma coisa que Jesus nos ensina é a orar para que o Senhor envie trabalhadores. Uma coisa que nós hoje como igreja precisamos entender é: Senhor, envie trabalhadores. Isso tem que ser uma oração constante em nossos lábios. Essa precisa ser uma oração constante. Senhor, usa-me como instrumento teu, que eu acredito que todos façam isso aqui. Todos já oramos isso como igreja. Senhor, nós queremos viver para a tua glória, nós somos instrumentos teus, nós queremos pregar o teu reino, nós queremos anunciar as tuas boas novas. Mas uma coisa que também é conciliada ao compromisso que nós temos de pregar o evangelho, é também o compromisso que nós precisamos ter de pedir ao Pai que envie trabalhadores. Porque a seara é muito grande. Aquilo que eu, de repente, não posso fazer, vai ser a pastora Gercelina que vai fazer. Aquilo, de repente, que a pastora Gercelina não consegue fazer, vai ser o Roberto que vai fazer. Aquilo, de repente, que o Roberto não consegue fazer, vai ser o Tiago. Aquilo, de repente, que os mais velhos, os mais jovens não conseguem fazer, as crianças vão fazer. Foi domingo, né, que a gente estava voltando de Uber? Foi. No domingo nós saímos daqui de Uber e estava no carro. Aí no carro a Zoe vai conversando, vai contando algumas coisas, aí conta como foi na escolinha e tudo mais. Aí em dado momento, ela falou sobre alguém que estava doente. Não lembro quem foi. Ela, sim, a ambulância passou. Ela, papai, a ambulância tá com a sirene ligada. Eu falei, tá indo socorrer alguém. Ela falou, então quando eu chegar em casa eu oro. Aí até a menina do Uber, era uma motorista, e começou a rir. Aí eu falei, mas quando tu chegar em casa, de repente tu vai orar, já não adianta. A pessoa pode ter morrido já antes de tu chegar em casa. Eu falei assim, para deixar bem, então eu vou orar agora. Aí a menina do Uber, tem que orar agora, porque se tu orar depois pode acontecer alguma coisa e não ter mais solução. Aí a Zoe, então eu vou orar agora. Dentro do Uber, a Zoe começou a orar por aquilo que estava acontecendo naquela ambulância lá, o atendimento que teria que fazer. E eu tenho certeza, não o que aconteceu lá, mas que uma semente foi plantada no coração daquela motorista. Não por alguma coisa que eu falei, que a Maiara falou como adultos, mas daquilo que uma criança falou. De repente eu não conseguiria tocar o coração daquela mulher, mas eu tenho certeza que o Senhor tocou através da palavra da Zoe. Então nós precisamos entender isso. Senhor, envie trabalhadores. Senhor, envie homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, que estejam cheios da tua presença, que estejam sensíveis ao teu coração, de maneira tal que elas possam anunciar a tua palavra e testemunhar dos teus feitos. Envie trabalhadores. Capacite os trabalhadores que já existem.
para que eles não tenham medo, para que eles vão em frente, para que eles possam permanecer de pé mediante qual seja o desafio. Mesmo seja, como nós lemos aqui no início, mesmo diante da morte do rei, o Rei dos Reis continua sentado no alto e sublime trono. E não há dor que eu venha carregar que seja maior do que o amor dele por mim. E nós precisamos permanecer nesse amor. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque seja qual foi o rei que teve que morrer em nossas vidas, para que nós pudéssemos contemplar a tua face. Nós somos gratos a ti, Senhor. Porque quando nós encontramos a ti, tudo aquilo que nós tínhamos perdeu o valor. Quando nós encontramos a ti, tudo aquilo que nós pensávamos ter, nós víamos que nós não tínhamos a posse de nada. Mas agora nós temos um amor que é tão maior do que tudo aquilo que um dia nós poderemos ter. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor. Realize em nós um compromisso tão poderoso, tão forte, Senhor, que nós não vamos voltar atrás, que nós não recuaremos, que nós não olharemos para trás para lembrar do alho, da cebola que nós comíamos no Egito. Não, nós queremos avançar, Senhor, pregando o teu evangelho, anunciando as boas novas, trazendo salvação, cura, transformação sobre todos aqueles que se encontram presos nos seus pecados, nas suas vaidades, nas suas vontades, nas suas mentiras, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo, Senhor Deus, que muitos estão mergulhados na imoralidade, na perversidade, na maldade, na pecaminosidade, ó Pai, o Senhor nos possa fazer ser luz aonde nós estivermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por toda a tua igreja, Senhor. Que nós sejamos missionários nesse tempo, Senhor. Dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa rua, por onde nós estivermos, que a tua luz brilhe através de nós e em nós, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, tocadas, impactadas pela tua glória, Senhor. E nós pedimos também, Senhor, sobre cada um dos nossos, ó Pai, que de repente estão curtindo aí essa festa, ó Pai. Que o Senhor possa dar livramento a eles. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa tocá-los, libertá-los, transformá-los, ó Pai. Que eles possam ter nojo de tudo aquilo que eles estão vivendo até esse momento. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que eles possam começar a sentir, Senhor Deus, nojo. Que eles possam perder o prazer nas práticas que estão conduzindo a eles ao inferno, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traga salvação por cada uma dessas vidas. Traga salvação sobre cada uma dessas vidas em nome de Jesus, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, envie trabalhadores. Aonde nós não podemos ir, aonde nós não podemos tocar, envie trabalhadores, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti, envie trabalhadores, ó Pai. De repente, a forma que eu falo não vai alcançar a pessoa, mas o trabalhador que o Senhor enviar terá uma linguagem que vai tocar o coração dele, Senhor. Deus, de repente, a minha formalidade não é capaz de alcançar alguém que é muito informal, que vai falar muitas gírias, que vai falar, que tem uma linguagem rebuscada, mas o Senhor vai enviar alguém da raiz dele, da onde que ele foi tirado para alcançá-lo, Senhor, para tocar a vida dele e ele ser transformado em nome de Jesus. Pai, capacita-nos, fortaleça-nos, ó Deus, nesse tempo, para que nós possamos viver as grandes e maravilhosas obras que o Senhor tem para as nossas vidas, como pessoas e como igreja, ó Pai. Envie trabalhadores, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Pai.